Bom dia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Que bom! Isso é sempre um bom começo, né? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de sermões baseados na carta de Paulo aos Efésios. Esse é o penúltimo capítulo da nossa série. E eu tenho uma notícia pior do que essa, tá? Que essa série ela não tem segunda temporada. Não existe segunda Efésios. Então, a gente tem que aproveitar realmente. Mas foi um momento muito precioso. É uma carta pequena, mas uma carta muito rica também. A gente teve a oportunidade aqui de fundamentar teologicamente muita coisa. Nós vimos questões relacionadas à identidade da igreja, o incentivo a uma vida cristã exemplar. Nessas últimas semanas, a gente tem visto uma parte mais prática dessa carta, e hoje não será diferente. A gente vai falar muito sobre essa parte mais prática. A gente tem a prova teórica e depois chega a prova prática, né? E aqui também não é diferente. Esse finalzinho da carta, o final do capítulo 4, 5 e 6... tem realmente essas orientações mais práticas. Na semana passada, nós vimos algumas instruções do apóstolo Paulo aos casados. Nós vimos alguns deveres das mulheres, dos maridos. Vimos que existe um padrão bíblico para a família. Então, o padrão bíblico é, segundo Deus, que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Que elas compreendam o marido como essa figura de autoridade que foi colocada sobre elas por Deus. E aos maridos, Paulo instrui: amem as suas esposas. Mas amem suas esposas seguindo o exemplo de uma pessoa. Ame suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, de uma maneira inteira, completa, sacrificial. E a gente vai dar continuidade a essas instruções no âmbito familiar, hoje tratando do relacionamento entre pais e filhos. Tá? E depois disso, nós posteriormente vamos ver algumas instruções para um relacionamento saudável entre servos e senhores. Então, eu pretendo falar mais rapidamente dessa primeira parte e dar uma ênfase maior a essa segunda parte, que é a relação do cristão e o trabalho. Inclusive, é o tema da nossa mensagem, que é trabalhe como um cristão. Então, hoje será uma convocação para que, de uma vez por todas, as nossas dúvidas em relação a esse tema tão importante que é o trabalho cessem. Amém? E que a gente realmente aceite esse convite da palavra de Deus, que é trabalhar de forma diferente. Trabalhar como um cristão deve trabalhar. Então, nós vamos fazer diferente essa manhã. Ao invés de ler toda a porção, a gente vai ler primeiro Efésios 6, do 1 ao 4. Vamos expor esses versículos e depois retomamos a partir do 5, ok? Então, Efésios 6, do versículo 1 até o versículo 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse tema é um tema muito pertinente para os nossos dias. Nós vivemos em uma época onde a família está em crise, onde a criação de filhos se tornou um grande desafio. Se a gente olhar para o passado, a gente observa que isso era muito natural. A disciplina das crianças, a educação dos filhos, tudo isso era muito comum. Mas hoje em dia existem muitos casais que dizem: eu não quero ter filhos porque eu não me vejo apto para criar uma criança nesse mundo de hoje. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Pelo medo de como educá-los, de como discipliná-los, muitas pessoas estão decidindo não ter filhos. E o que é interessante é que essa característica de filhos não obedecerem aos pais é um sinal da decadência da humanidade. Romanos 1:30 e 2 Timóteo 3:2, depois se vocês quiserem ler, fala exatamente isso. Isso é uma das características do fim dos tempos. Então, não só o nosso relacionamento entre marido e mulher precisa revelar a Cristo, como também nesse tempo do fim,
o nosso relacionamento entre pais e filhos, as nossas crianças, precisam revelar que conhecem a Cristo. E para a gente conseguir compreender melhor a profundidade desses ensinamentos de Paulo, é necessário a gente apresentar o contexto cultural. Nós vimos na semana passada, o Tiago chegou a comentar aqui, que era um tempo de crise também para a família, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios. O número de divórcios era muito grande, a família estava bem desestruturada. E o que era comum nessa época? A figura do pai, ele era a figura de suprema autoridade dentro dessa família. E essa autoridade chegava a ser uma autoridade, eu posso dizer, abusiva. Então, o pai, nessa figura de autoridade suprema, ele tinha o direito de fazer o que quisesse com os seus filhos. E é o que quisesse mesmo, né? Ele poderia agredir o filho, ele poderia vender um filho como escravo, ele poderia até matar um filho se ele desejasse. Havia uma prática comum nessa época que, assim quando uma criança nascia, ela era colocada aos pés do pai, e se o pai aceitasse aquela criança como filho, ele abaixava e pegava aquela criança no colo. Se ele não quisesse aceitar aquela criança como filho, ele simplesmente rejeitava aquela criança e não pegava ela no colo. E muito provavelmente esse recém-nascido seria levado para adoção, ou em alguns casos de deformidade, malformação congênita, essa criança seria morta. Seria jogada em um rio, jogada em um lixo, dada a algum animal. Então, esse era o padrão que a gente vê. E quando Paulo dá principalmente a instrução no versículo 4, e ele dá orientações, deveres aos pais, ele está sendo extremamente revolucionário, porque isso não era comum na época. Então, é mais uma vez a sabedoria de Deus sendo colocada, né, sendo apresentada aos homens. Versículo 1, Paulo diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, assim como há um chamado para submissão feminina, há um chamado para submissão dos filhos aos pais. Isso é um mandamento, é uma ordenança do Senhor. Algo que é importante a gente salientar. Essa passagem, ela faz referência a crianças pequenas e adolescentes. Então, enquanto uma criança ela é pequena, enquanto ela é um adolescente, ela deve essa submissão aos pais. Quando você cresce e se torna adulto, você não deve uma obediência radical, cega aos seus pais. Você deve honrar eles. Porque tem muitos pais que acabam prendendo marmanjos dentro de casa usando esse versículo. Você tem que fazer isso que eu quero ou aquilo que eu quero. E esse versículo, ele realmente é uma referência a crianças pequenas. Então, o fato é, os nossos filhos também precisam ser diferentes. Eles precisam ser crianças obedientes aos pais. Eu separei para vocês algo que eu ouvi uma vez sobre essa questão da obediência das crianças. E é a chamada obediência 3I. As nossas crianças precisam ter uma obediência inteira, interna e imediata. E o que seria isso? Uma obediência inteira. Se você pede para o seu filho, para ele, tomar banho, escovar o dente e arrumar a cama, e ele só toma banho, escova os dentes e não arruma a cama, a obediência dele não é uma obediência inteira. Se você pede para o seu filho para que ele faça algo para você e ele faz isso, mas faz murmurando, reclamando, e quem nunca, né? Eu lembro que eu fazia muito isso. Eu reclamava baixinho e minha mãe, com o ouvido muito bom, de longe, tá reclamando do quê? Eu nada. Tô falando nada, é mentira. Eu tava xingando ela por dentro. Mas os nossos filhos precisam ter uma obediência interna, ou seja, eles precisam compreender o valor real da obediência. E essa obediência também precisa ser imediata, ou seja, você pede para o seu filho, para um adolescente, filho, joga o lixo para fora. E ele demora 2 dias para fazer isso. Quando você for ver, o lixo está lá cheio de bicho. Porque ele não fez no momento que você mandou ele fazer. Então, até o nível de obediência precisa ser diferenciado. E por que as crianças devem obedecer? A resposta está no próprio versículo. Porque é justo ao Senhor.
Foi o jeito que Deus determinou. Assim como o Senhor escolheu o marido para ser o cabeça da esposa, ele escolheu os pais para ser essa figura de autoridade sobre as crianças. Então, quando uma criança obedece aos pais, é como se ela estivesse obedecendo ao próprio Cristo. Então, é a forma que nós temos de agradar ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Versículo 2 e 3. Paulo continua com as orientações e ele relembra uma promessa de uma bênção especial. Ele diz o seguinte: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, embora essa submissão das crianças deve ser primeiramente por amor ao Senhor, e elas precisam entender isso, vocês precisam ser obedientes, porque essa é uma forma de agradar a Deus. E depois disso, elas ainda recebem bênçãos por causa da obediência. E isso fica muito claro até mesmo nas nossas vidas. Não é essa a nossa intenção a nos relacionar com o Senhor, mas como nós somos abençoados quando entramos por um caminho de obediência. E com as crianças não é diferente. E um questionamento que a gente pode fazer quando lê esses versículos é: então, há uma certeza de uma longa vida, de que eu vou morrer com 90 anos de idade porque eu fui uma criança, um adolescente, um adulto que obedeci os meus pais? Na realidade, não, né? Mas, de forma bem prática, se a gente parar para pensar, uma criança, um adolescente que ouve os conselhos dos pais, que ouve instruções de bom grado, provavelmente vai fazer melhores escolhas. Sabe aquela coisa que o pai e a mãe têm de olhar para um amigo e falar assim: esse amigo não é para você. Se afasta. Esse namorado que você escolheu não é o melhor. Não é o melhor para você. Esse caminho que você está indo, filho, não vá. Essa festa que você quer ir, esse passeio que você vai fazer, a mamãe está sentindo. Nossa, quando minha mãe falava uma coisa dessa, eu estou sentindo que não é para você ir, Natália, não vai. Eu me tremia toda, ferrou. Eu só lembrava daquela história, não sei se vocês já ouviram falar, da menina com a caixa de ovo na mala, que o ovo ficou intacto e o carro, né, foi todo destruído. Eu só lembrava disso. Mas brincadeiras à parte, é uma realidade. Quando a gente ouve os conselhos dos nossos pais e até levando em conta a sabedoria de vida que eles já têm, muito provavelmente faremos boas escolhas. E com isso, teremos mais tempo aqui nessa terra. Versículo 4. Então, Paulo começa a apresentar aqui o dever dos pais. E em um versículo ele diz: e vocês, pais, ou seja, não tem só ordem, só benefícios para vocês. Vocês também têm deveres. Vocês estão nessa figura de autoridade, mas existem deveres para vocês também. Essa palavra pais aqui, muito provavelmente, estava fazendo uma referência à figura masculina, tá? Mas nós podemos aplicar aos pais, né, papais e mamães, sem nenhum problema. E ele diz: não provoquem os seus filhos a ira. Essa é a primeira parte da instrução do apóstolo Paulo. Porque nessa época, nesse contexto cultural, como eu falei, era muito comum ali no mundo pagão e até entre os judeus terem essa prática de levar as crianças à ira. Então, a autoridade era tão rígida, era tão tirânica, que realmente as crianças elas ficavam até desanimadas, né? Por causa desse aumento, desse nível muito grande dessa disciplina. E, óbvio, eu não estou dizendo aqui que não deva existir disciplina. A disciplina no lar, ela é essencial. Quem tem filho aqui sabe. Se a gente disciplina e já é difícil, imagine se a gente não disciplinar. Mas, de fato, a gente precisa aprender a dosar essa disciplina. E eu separei aqui algumas maneiras que, às vezes, a gente, sem nem perceber, pode estar levando os nossos filhos à ira. A primeira delas é não os disciplinando. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com crianças, que as crianças tacam o terror e parece que a criança está gritando assim: por favor, me diz um não. Me disciplina, olha para mim. E os pais simplesmente fingem que aquela criança não existe.
Isso é uma maneira de irritar uma criança, de levar uma criança à ira. Porque, no fundo, ela sente que há um desprezo tão grande pela vida dela que não há amor sobre a vida dela a ponto dos pais nem corrigirem. Uma segunda maneira é disciplinar de maneira exagerada. E isso nós costumamos fazer. Correções intermináveis, esporro, castigo por qualquer motivo, críticas severas, incessantes nãos. A gente acaba tornando a vida da criança um verdadeiro inferno. É pior do que o quartel. Então, o lar dela, que é um ambiente onde a criança precisa ter também uma certa liberdade, existem regras que não são regras que realmente vão proteger a criança ou proteger ali, né, o funcionamento do lar. São simplesmente regras porque o pai e a mãe quer. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque eles são crianças. Eles vão fazer coisas de criança. Às vezes vai ter bagunça espalhada pela casa. Às vezes vai ter o suco que eles tomam e derrubam mais no chão do que bebe. Essa é a vida normal de quem tem filhos. Então, nós precisamos tomar cuidado realmente com essa disciplina exagerada. Um outro jeito de levar um filho à ira é a superproteção. Filhos que são superprotegidos ali durante a sua infância, muito provavelmente, quando crescer, vão se tornar adultos com problemas sérios de baixa estima. Porque na mente deles vai ser a seguinte ideia: eu não sei fazer nada sozinho. Eu não sou bom em nada. Eu sempre vou precisar da ajuda de outras pessoas, porque a vida inteira os pais tiveram que estar por perto, colocando essa criança numa bolha, protegendo. Então a gente precisa tomar cuidado também para não colocar os nossos filhos nessa bolha. A palavra diz que os nossos filhos são como flechas, e as flechas existem para serem lançadas. Nenhum arqueiro fica com as flechas o tempo todo nas costas, a vida inteira. Não, ele prepara ela e ele lança as flechas. Então, realmente precisamos tomar cuidado com isso. E a última forma, quem tem irmão aí com certeza vai saber, que é isso aqui irrita de verdade. Comparar um filho com outro. Isso é muito ruim. Comentários como: seu irmão é tão bom em matemática, mas você... Sua irmã leva jeito para atividade física, joga futebol, joga vôlei. Mas você é meio estranho, né? Meio desengonçado. E às vezes os pais falam isso sem nem sentir. Então nós precisamos prestar atenção, porque senão a gente pode estar causando até mesmo algum problema entre os irmãos de inveja, de competição, por causa desses nossos comentários. E Paulo, ele não encerra as instruções aos pais nessa parte. Ele continua dizendo: mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, em contrapartida, nós devemos disciplinar e admoestar os nossos filhos. Essa palavra criá-los, ela é bem interessante. Essa palavra no grego, ela traz uma ideia de alimentar. E essa palavra faz uma referência ao ato de alimentação do corpo, mente e alma. Então, olha a profundidade dessa instrução bíblica. Muito diferente do que muitos pais estão fazendo nos dias de hoje, que é: trabalho muito para dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Ou seja, eu supro para o meu filho todas as coisas materiais. A palavra está dizendo que as coisas materiais não vão bastar. Nós precisamos suprir os nossos filhos, alimentar os nossos filhos, óbvio, com comida física, alimento, barriguinha cheia, uma casa boa, confortável para eles, mas também um alimento espiritual, um alimento emocional. Essa também é a função dos pais. E nós devemos discipliná-los, ou seja, corrigir e dirigir a criança. E muita gente, isso aqui é uma polêmica, né? Usar ou não a vara. Bater ou não nas crianças. Então, eu prefiro ficar com a palavra. E eu faço isso com meu filho. Eu não tenho costume de bater no Jonas, mas se precisar, ele apanha. A gente não tem costume realmente de bater nele a todo momento, mas se precisar, ele apanha. Então, muito diferente do que a psicologia moderna defende, o que a palavra diz é: a vara existe para ser usada. Então, se precisar chegar no nível desse tipo de disciplina, nós vamos fazer. E não só discipliná-los, mas tem a questão da admoestação, que significa instrução, conselho e encorajamento.
Então, olha a importância disso. Quando a gente fala sobre criação de filhos, a gente tem que imaginar uma balança. Você lembra aquela balança antiga que tinha os dois lados? Então, a gente tem que estar o tempo todo dosando disciplina e amor. Não vale a pena você investir só em disciplina e você não encorajar o seu filho. E também você terá problemas se você for alguém que só ama, que só encoraja e que nunca disciplina. Então, o desafio dos pais é achar esse equilíbrio entre disciplina e amor. E eu fiquei pensando sobre isso, queria fazer algumas perguntas para ajudar os papais a compreenderem se essa balança está equilibrada ou não. A quantidade de vezes que você corrige seus filhos é proporcional às vezes que você pega ele no colo, que você diz que o ama e o encoraja? A quantidade de castigos e esporros é proporcional ao tempo que você passa dando atenção exclusiva a eles? Ensinando a palavra, brincando com eles, tirando um tempo, uma refeição em família? Se essas respostas forem negativas, muito provavelmente nós não estamos equilibrando essa balança da maneira correta. E assim como os nossos filhos, nós precisamos nos arrepender e voltar para a palavra e ver o que a palavra nos orienta em relação aos nossos filhos, ou seja, discipliná-los e admoestá-los. E eu fiquei pensando sobre essa questão, sobre o valor dessas instruções. E essa é uma das respostas que um mundo em decadência precisa. Famílias fortes. Imaginem vocês a revolução que famílias bíblicas podem gerar em uma sociedade corrompida, em uma sociedade decaída. E a gente pode parar para pensar assim, mas as pessoas elas não prestam atenção nisso, elas não reparam nisso. É mentira. Elas prestam atenção. Elas prestam atenção na maneira como os nossos filhos agem, ela presta atenção no nosso casamento, na maneira como nós lidamos na nossa família. Quando eu fui dar a notícia da minha segunda gravidez para uma colega de trabalho, ela me falou algo que eu achei muito legal. Ela falou assim para mim, poxa, eu estou muito feliz por você, Nath, de verdade, porque famílias como a sua tem que ser grande. E de verdade, eu quero que você tenha 2, 3, 4... Porque eu tenho certeza que os seus filhos serão um tipo de pessoa que vão impactar o mundo. E ao ouvir aquilo, eu falei assim, caramba, que alegria de ouvir isso. A gente pode pensar que as pessoas não estão prestando atenção, mas elas estão prestando atenção. E essa é uma maneira de glorificar a Deus também, através das nossas famílias. Então, imaginem vocês, mulheres submissas ao seu esposo, entendendo ele como essa figura de autoridade. Homens que amem de verdade, não só com palavras, mas que tenham atitudes de amor em relação à sua esposa, a ponto da mulher ter a certeza de que esse homem morreria por mim se fosse necessário. Filhos que obedecem aos pais, que são submissos, que honram os seus pais. E pais que compreendem que a maior missão que eles têm na vida é criar filhos para a glória de Deus. Será que isso gera um impacto mesmo? Eu prefiro acreditar que essa receita vai funcionar, porque é um modo bíblico de família. Então, nós podemos confiar e investir nessas instruções, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E vamos seguir para o nosso segundo tema. A gente vai falar agora sobre a relação entre servos e senhores. E um questionamento que alguns teólogos têm é: esse texto pode ser aplicado nos nossos dias? Já que vocês vão ver que a palavra escravos é utilizada, a palavra senhores é utilizada. Então, nós podemos utilizar esse texto para falar no relacionamento entre patrão e empregado nos dias de hoje? Sim. Tá? Então, o meu desejo é que vocês aqui nessa manhã também recebam isso como instruções para os nossos dias, tá? A gente vai ler Efésios 6, do versículo 5 até o versículo 9. E o apóstolo Paulo diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor,
com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças e sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, a gente segue abordando mais um tema que é essencial para a igreja. Assim como pouco se fala sobre casamento e criação de filhos nos púlpitos das igrejas evangélicas, pouco se é pregado sobre o trabalho. Há muita dúvida, há muitas visões erradas sobre o trabalho. A verdade é que a grande maioria dos evangélicos tem uma mente dualista. Então, há uma perspectiva dualista em relação à vida. Então, as pessoas elas acabam separando a vida em duas partes, né? É o sagrado e é o secular. E o trabalho normalmente fica nesse plano secular, ou seja, inconscientemente, Deus não se importa com o trabalho. E isso acaba levando as pessoas a uma fragmentação muito grande. Então, é uma pessoa, mas com várias personalidades. Pode colocar a imagem para mim? Eu não sei se vocês já viram esse filme. O nome desse filme é Fragmentado. E esse filme conta a história de um jovem chamado Kevin. E ele possui um transtorno psicológico. E existem 23 personalidades distintas em Kevin. E ele alterna todas elas quimicamente em seu organismo somente com a força do seu pensamento. E é um filme muito bom. Eu indico para vocês verem. E o filme conta a história de um sequestro de 3 meninas. E Kevin sequestra essas meninas, leva essas garotas para o cativeiro. E quando chega no cativeiro, as meninas ficam mais loucas do que ele. Porque em cada momento ele apresenta uma personalidade diferente com elas. Em determinado momento, ele é um menininho de 9 anos de idade que fica ali jogando bolinha de gude com elas. E em determinado momento, ele se torna uma senhora que prepara chá, bolo, convida as meninas para vir tomar um chá. E em determinados momentos, e essa é a personalidade mais agressiva que ele tem, ele simplesmente vira um maníaco que quer estuprar as meninas. Então, tudo isso é ali, e é a mesma pessoa, a mesma imagem, né? Mas com personalidades diferentes. E tem muito crente que vive igual o Kevin. É a síndrome do fragmentado. Essa pessoa, ela parece um gato, ela tem 7 vidas. Em cada lugar que ela tá, ela assume uma personalidade diferente. A gente tá rindo, mas isso é real. Na igreja é o quê? Uma benção. Aquela pessoa que tu olha assim, benção, purinha. Faz de tudo, irmão. De tudo. Lava chão, lava banheiro, faz obra, serve na salinha das crianças, prega, ensina. É aquela pessoa que está sempre de bom humor, recebe todo mundo na porta com abraço, com bom dia. Você nunca encontra essa pessoa amarga. Ela está sempre bem, feliz. É o amor em pessoa, é Cristo encarnado na terra. Aí quando você vê essa pessoa, essa figura no trabalho, você fala assim, não, o que aconteceu? Mudou a chave. É outra personalidade agora. Aí quando você chega, essa criatura no trabalho é completamente diferente. Preguiçoso, faz o mínimo, incorpora o personagem do o mínimo basta. Eu estou aqui para ganhar meu salário no final do mês, não vou ficar me esforçando muito, não. É o mínimo? Então toma o mínimo. São pessoas egoístas. Não gostam de ajudar os colegas, só pensam em si mesmos. Toda oportunidade que tem de se beneficiar, ela vai se beneficiar.
Eu falo isso com propriedade. Eu tiro plantões com equipes diferentes. E eu observo as pessoas durante o plantão. E quando eu observo essas características, muito provavelmente no final do dia essa pessoa está ouvindo um louvor no rádio. Porque ela é evangélica. Talvez na igreja ela seja uma bênção. Então, esse é um grande problema desses dias. A fragmentação do homem. Não existe essa de você ser alguém na igreja e ser uma pessoa diferente em casa com a sua esposa e com seus filhos e ser alguém diferente no seu trabalho. Nós não podemos viver essa mentalidade dualista, fragmentada. Nós somos pessoas integrais, nós somos pessoas inteiras. Eu gosto muito da ideia, né, dessa palavra corandel, que significa uma vida diante do Senhor. Então, a todo tempo nós estamos diante do Senhor. Quando você trabalha, você está diante do Senhor. Não é só quando você toca um baixo aqui na igreja. Quando você lava louças, você troca fralda. Tudo isso ali, ó, diante do Senhor. E tudo deve ser feito como um sacrifício para Ele, como uma entrega para Ele. E eu creio que isso pode mudar as nossas vidas. Mudou a minha, mudou a forma como eu compreendo o trabalho. E algo que nós também precisamos modificar a nossa mente, e eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa manhã. O trabalho para vocês é uma punição ou uma vocação? De verdade. O trabalho é uma punição ou uma vocação? E eu quero te provar que muitas vezes você acha que o trabalho é uma punição. Sabe aquele sentimento, aquela coisa depressiva que é gerada em nós no domingo à noite? Aquela tristeza que a gente não sabe explicar de onde vem, mas que ela vem. Isso prova que nós não estamos compreendendo a segunda-feira igual ao domingo. Às vezes o nosso pensamento é o seguinte, no final do domingo: poxa, hoje eu passei um dia maravilhoso com os meus irmãos, dia de ceia, nós brincamos, nós louvamos ao Senhor, a palavra foi abençoada. Pô, mas agora, segunda-feira amanhã, vou ter que trabalhar. A gente acha que isso é um fardo, né? Olhem isso, irmãos. A palavra trabalho vem do latim tripalium. E essa palavra significa, sabe o quê? Um termo utilizado para designar um instrumento de tortura. E é dessa forma que muito crente vê o trabalho, como uma tortura. Até a nossa visão sobre o céu é uma visão distorcida. Muita gente quer ir morar no céu, por quê? Porque no céu a gente não vai fazer nada. No céu a gente vai pular a nuvem, eu espero que elas sejam de algodão doce. Tu tem essa esperança, né? Eu vou ficar lá tocando harpa, vou aprender, tio Felipe vai estar lá, vai me ajudar. As pessoas têm essa visão, finalmente estaremos livres do trabalho, chegamos ao céu. E isso é errado, a gente vai trabalhar lá também. E de modo nenhum o trabalho ele é um castigo por causa da queda. Muitas pessoas pensam isso. Culpa de Adão. Eu trabalho porque Adão pecou. Se Adão não tivesse pecado, eu estaria de boa até hoje. Mas eu preciso suar, correr atrás do meu, simplesmente porque o pecado entrou no mundo. Mas eu quero que vocês parem para refletir. O que a gente vê em Gênesis 1 na criação? Eu vejo um Deus trabalhador. O que eu vejo em Jesus? Eu vejo alguém que veio ao mundo para servir, para trabalhar. E por que a gente acha que pra gente vai ser diferente? Nós somos especiais, né? Pra gente é diferente. Então, de fato, o trabalho ele sempre existiu. Existe um mandado cultural para o homem que é cultivar e guardar. A palavra cultivar, ela deriva de uma palavra hebraica que é a palavra trabalho.
Então, a maneira bíblica de cultuar é trabalhar. Então, nós não podemos esquecer isso. Para que as nossas segundas-feiras sejam diferentes, a nossa mente precisa ser afetada por essas verdades. Nós precisamos enxergar o trabalho como uma vocação e não uma punição. Compreendam vocês, o trabalho é uma oportunidade que Deus dá para que vocês cooperem com Ele. Deus chama assim, eu sou um Deus trabalhador. Então, vem me ajudar. Vem trabalhar comigo. Trabalhe para a minha glória e trabalhe para abençoar o mundo. Essa é a missão do nosso trabalho. Que o Senhor realmente nos ajude, né? Conduza a nossa mente a esse entendimento. E antes da gente entrar no texto, de expor versículo a versículo, eu queria falar também bem rapidamente sobre o contexto cultural daquela época, para vocês compreenderem a profundidade do que Paulo estava pedindo para eles. O contexto cultural é o seguinte, nesse momento em que Paulo escreve essa carta aos Efésios, haviam cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. Então era muita gente. A grande maioria da igreja era formada por escravos. Essa classe social era a maioria da igreja. E às vezes a gente tem uma visão sobre escravos hoje, a gente tem aquela figura da escravidão aqui no Brasil. Mas a realidade aqui era bem diferente. Os escravos, havia uma mistura muito grande ali entre os escravos. Haviam escravos que eram médicos, haviam escravos inteligentíssimos, escravos que eram administradores. Existia uma classe que era a classe que lidava mais com a terra, né? Então, era uma mistura muito grande, porque quando o Império Romano invadia um determinado lugar, ele escolhia algumas pessoas para fazer escravos. Tá? Então, a gente vai observar que isso era muito comum. E uma coisa precisa ficar clara para nós. Os escravos eram considerados propriedade dos seus patrões. Eles eram como uma coisa. Então, o patrão ele tinha direito de fazer o que quisesse com o seu escravo. Existiam feiras de escravos e ele poderia vender esse escravo. Ele poderia dar esse escravo em herança para um filho. Ele poderia agredir esse escravo. Isso era muito comum. Se ele não gostasse do serviço, se ele não gostasse de alguma resposta desse escravo, ele poderia agredi-lo. E até matá-lo se ele quisesse. Pode colocar a citação aí? Essa citação é de um teólogo chamado Barclay e ele resume bem como era a vida de um escravo. Olha o seguinte, Aristóteles afirma que nunca pode haver amizade entre mestre e escravo, pois mestre e escravo não têm nada em comum, pois um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Um escravo não era nada melhor e não tinha mais direitos do que uma ferramenta. Varro, escrevendo sobre a agricultura, dividiu os instrumentos agrícolas em 3 classes: os articulados, os inarticulados e os mudos. O articulado compreende os escravos, o inarticulado, o gado, e o mudo, os veículos. O escravo não é melhor do que um animal que por acaso fala. Cato dá conselhos a um homem que está assumindo uma fazenda. Ele deve passar por cima dela e jogar fora tudo o que está fora do seu trabalho. E velhos escravos também devem ser jogados no lixo para morrer de fome. Quando um escravo está doente, é pura extravagância dar-lhes rações normais. Então, esse é o contexto, esse é o pano de fundo sobre o qual Paulo apresenta a seguinte instrução: quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo. Hoje nós achamos difícil lidar com um patrão chato, que cobra. Imaginem vocês o que esses escravos passavam e Paulo pedir isso aqui em resposta para eles. É curioso Paulo pedir a obediência desses escravos, porque o padrão já era eles obedecerem. Eles não tinham outra escolha que não fosse a obediência. Mas o que Paulo está pedindo para eles é: obedeçam de uma forma diferente, obedeçam de coração.
com sinceridade. Paulo está instruindo que eles oferecessem aos seus patrões uma submissão voluntária, não hipócrita. Que eles, de fato, entendessem que aquela pessoa é essa figura de autoridade sobre eles. Então, eles deveriam fazer isso com sinceridade e com temor e tremor. Ou seja, não é uma referência aqui a medo, a desespero, mas reverência e respeito. Como eu falei, ele deveria desejar servir o seu mestre, porque ele compreende que essa pessoa, ela merece estar naquele lugar. Foi Deus quem colocou ela naquele lugar. Ela é a figura de autoridade escolhida por Deus para estar naquele lugar. Efésios 6:6. Não serviram apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é o padrão que a gente vê no mundo em relação ao trabalho? São pessoas que trabalham bem para conquistar alguma coisa. Então, são pessoas que gostam de ser vistas ali, trabalhando bem, se dedicando, principalmente quando o chefe chega, né? O chefe chegou, a pessoa ela quer mostrar serviço, ela quer aparecer. Por quê? Ela pretende ganhar uma promoção, ela quer um aumento, ela quer um tapinha nas costas. E Paulo orienta que a gente não trabalhe nesse sentido. E não trabalhe somente quando está sendo vigiado. E isso é muito importante. Nós não devemos dar o nosso melhor somente quando alguém está vendo. Nós precisamos compreender que o tempo todo nós estamos diante do Senhor. Então, se o seu chefe está perto ou ele não está perto, a sua postura deve ser a mesma. E essa questão sobre estar sendo vigiado, eu fiquei pensando sobre isso. E às vezes a gente pode cair num erro de, por exemplo, estar utilizando o tempo que a gente deveria estar trabalhando para estar ali assistindo pregação no YouTube. Às vezes, né, tá o crente lá, a benção, botando a leitura bíblica em dia no horário de trabalho. E aí o chefe chega, ele joga a Bíblia dentro da gaveta e finge que está trabalhando. Uma coisa é, e eu já tive a oportunidade de estar em uma sessão que era muito tranquila e que eu já tinha terminado o meu trabalho e eu aproveitava aquele tempinho antes de ir embora para me dedicar a isso. Outra coisa é, você tem trabalho a fazer, você é pago para fazer esse trabalho e você não o faz e utiliza esse tempo, né, para crescer espiritualmente. Então, isso é um problema. E nós devemos fazer isso como se estivéssemos fazendo para Deus, fazendo de coração a vontade de Deus. E há um questionamento sobre isso, como fazer a vontade de Deus. Principalmente quando a gente fala sobre trabalho, sobre profissão, as pessoas têm muita dúvida, né? Será que eu vou estar fazendo a vontade de Deus se eu fizer medicina ou se eu me tornar militar? Como eu vou estar fazendo a vontade de Deus? E a verdade é que a vontade de Deus é que você trabalhe para a glória dele. Independente daquilo que você for fazer. Se você for médico, motorista, advogado, gari, cabeleireira, o que você for fazer, se dedique completamente àquilo. Faça para a glória de Deus. De forma bem prática, como? Através da excelência. A excelência precisa ser uma marca do cristão. O nosso Deus é um Deus excelente. E nós precisamos imitá-los. Sabe aquela coisa, e acontece muito isso com comida. Eu sou uma pessoa que gosta de comer. E quando eu provo uma comida, eu falo assim, foi fulana que fez isso aqui. A gente já sabe, porque a gente sente o amor, o tempero, a dedicação daquela pessoa em tudo que ela faz. E nós fomos chamados para ser esse tipo de pessoa. Eu ouvi algo que eu achei muito legal. O cristão, ele não precisa só servir, mas ele tem que servir e surpreender. Nós falamos disso até nos estudos, a Bel deu até o exemplo. Se o seu chefe pede para você para pegar um documento na mesa dele, isso é servir. Mas se você chega lá e você vê o copo de café, aquela bagunça, e você dá uma ajeitadinha na mesa dele, você vai estar surpreendendo. Quando ele chegar para sentar para trabalhar, ele vai... Nossa, fulana passou aqui. Porque isso aqui é a marca dela. Ela que costuma fazer isso. Então, de fato, nós precisamos parar de nos contentar com o mínimo. Sabe lá a história do Kevin? Né? A pessoa bota o pé no trabalho,
veste a personalidade do mínimo basta. Isso não é coisa de crente. Eu sempre brinco que o crente foi chamado, não tem aquele retrato no McDonald's do funcionário do mês. O crente foi chamado para estar ali todo mês, tem que ser ele. E isso não por competição, e essa que é uma parte importante. Não é para que o seu nome seja glorificado, mas é para que as pessoas vejam o modo como você trabalha e fala, tem alguém por detrás dessa pessoa, só pode ser Cristo. Só pode ser Cristo, ela só pode estar compreendendo algo diferente do que todo mundo compreende, porque a excelência com que ela faz as coisas é diferente. E durante um bom tempo, quando eu comecei a lidar com essa questão de trabalho, o texto de Colossenses também foi um texto que mexeu comigo logo de cara, eu comecei a pensar, como eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Como eu faço isso? Eu comecei a pensar, eu vou explicar a palavra pro pessoal, eu vou dar um jeito de toda oportunidade que eu tiver, fazer uma mini pregação, discipular pessoas. Eu cheguei a conversar com uma colega de trabalho, a gente estava pensando em fazer um tempo de oração lá, no horário de almoço. A gente podia convidar o pessoal para fazer uma oração, não sei o quê. Aí, beleza. E ficava nessa. E orava ao Senhor. Senhor, me dá oportunidade para pregar a tua palavra. Me dá oportunidade. E não aparecia nada, gente. Povo fechado. Quando você começava a falar qualquer coisa de Bíblia, a pessoa já vinha... fechava a porta. E eu, Senhor, mas eu quero uma oportunidade. E eu lembro que nessa época eu não bebia café de jeito nenhum. Eu odiava café, não suportava café. E eu comecei a chegar cedo, eu não chegava atrasada, eu abria minha sessão, eu arrumava toda a minha sessão. O que eu pudesse fazer de melhor, eu fazia de melhor. E um dia o Espírito falou para mim, você não quer tanto servir eles, né? Você não quer tanto mostrar para eles que você carrega algo diferente? Por que você não começa fazendo café? Aí na hora eu falei, mas Senhor, eu não bebo café. Acho que você não entendeu, eu não gosto de café. E na hora o Senhor falou comigo, mas é por isso mesmo. Você vai estar fazendo algo para eles. E eu comecei a colocar ali na minha rotina, chegar mais cedo um pouquinho para poder colocar o café. E as brigas na sessão pararam de acontecer. Por quê? O povo da enfermagem e medicina é movido a café. E quando chegava no meio da manhã que não tinha café, a minha chefe ficava louca. Pô, ninguém fez um café. Então, causou uma paz na sessão por causa do café feito logo cedinho de manhã. E quando eu esquecia de fazer o café, ela vinha e me cobrava, tá, gente? Ainda tomava esporro porque eu esquecia de fazer... Não, mas pode deixar que eu vou lá fazer o café pra senhora. Mas é uma maneira como Deus trata a gente. A gente precisa estar atento a essas coisas. Oportunidades que você tem de servir no seu trabalho. Eu vou encher a minha garrafinha, eu pego a garrafinha da minha colega, eu vou encher para você. Às vezes eu vejo que ela está com algum problema. Pode deixar que hoje eu feche a sessão. Eu sei que era o seu dia, mas eu fecho para você. Nós precisamos ter esse olhar. E com isso, com o serviço, você começa a abrir brechas para que essa pessoa ouça os seus conselhos, para que você compartilhe algo da palavra, para que você fale das suas experiências. E você nem vai forçar isso. Ela mesma vai começar a abrir essa oportunidade para você. Versículos 7 e 8. Paulo continua com as instruções. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor. E aqui é que a nossa chave precisa virar. Nós não trabalhamos para homens. Nós trabalhamos para o Senhor. Em tudo o que fizeres, não pensem em vocês, mamães, donas de casa que não trabalham fora, que isso aqui não serve para vocês. E como serve? Trocar fraldas para a glória de Deus, lavar louça para a glória de Deus, educar os filhos, ensinar a palavra, tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, quando a gente olha para o nosso chefe, a gente tem que ver quem? Cristo. E não Satanás, tá, gente? Não é para olhar para o chefe, né? Não é para olhar para o chefe, lembrei de uma pessoa, Satanás. Não, olha para o chefe, lembrei de uma pessoa. Cristo, vou te servir, vou dar o meu melhor. E Paulo, sabendo da grandeza de dificuldade do que ele estava pedindo, porque a gente viu qual era o contexto cultural daquela época, ele relembra que existe
algo muito bom para essas pessoas que vão se manter fiéis, que é uma recompensa que o próprio Jesus vai dar. Então, nós não devemos esperar pela nossa forma de trabalhar que nós receberemos as recompensas aqui na terra. Talvez o seu chefe, ele vai continuar do mesmo modo que você. Ele não vai te agradecer, ele não vai observar a mudança da sua postura. Mas não é isso que nós estamos esperando. Nós estamos aguardando uma recompensa que virá de Cristo. Então, isso também faz com que a gente descanse o nosso coração em relação a querer uma certa glória que nós não devemos esperar. Versículo 9. Mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus, que alguém se porte com tristeza, sofrendo justamente por motivo da sua consciência para com Deus. Muito bom. Não é somente se for bom, se for cordial, né? Mas se ele lembrar aquela outra pessoa também, a gente tem que servir, né? Versículo 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, mais uma vez, Paulo está indo contra a cultura da época. Ele está sendo extremamente radical ao dizer para os patrões, para dizer para os senhores, vocês também têm responsabilidades. Vocês não devem tratar os servos de uma maneira que vocês não gostariam de ser tratados. E essa questão que Paulo usa aqui em relação às ameaças, essa prática era muito comum ali no mundo antigo. Então, os escravos, eles eram realmente intimidados. Havia uma ameaça de agressão física, como nós vimos. Isso era muito comum. Chibatadas, amarrar os escravos aos troncos, agredi-los, humilhá-los. Então, Paulo orienta, se você conheceu a Cristo, você não pode se portar como um senhor dessa forma. E o motivo que Paulo dá é bem interessante. Porque você tem um Senhor que está no céu. Então, não se ache. Você tem escravos aqui na terra, mas você é dono de alguém que está no céu. Alguém é dono de você e essa pessoa está no céu. Então, existe um mestre que é Jesus, que é a figura de autoridade sobre você. Então, fique alerta, preste atenção. Então, em termos bem práticos, Paulo está colocando os escravos e os senhores no mesmo nível. Vocês têm um mesmo dono. Não existe diferença nenhuma. E ele não faz acepção de pessoas. Quando ele for julgar as coisas boas que vocês fizerem ou as coisas más que vocês fizerem, ele vai julgar da mesma maneira. E uma polêmica que cerca esse texto é a seguinte: algumas pessoas, ao verem as instruções do apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Pedro, em relação à escravidão, alegam que a Bíblia, ela defende a escravidão, que ela estimula a escravidão. E isso é uma mentira. De fato, a gente não observou aqui um convite do apóstolo Paulo dizendo o seguinte: vamos lá, escravos, peguem armas, vamos todo mundo se armar e vocês vão lutar contra os seus senhores e vocês vão conquistar a liberdade de vocês na força. Ele não faz isso. Mas Paulo é muito sábio a dar essas instruções porque ele vai destruindo a base da escravidão. E essa é a realidade do que aconteceu em vários países. A gente vai observar que o cristianismo ele foi um grande aliado para acabar com a escravidão em diversos países. Tudo porque eles começaram a colocar essas instruções em práticas. De servir como se estivesse servindo ao Senhor, independente do Senhor terreno ser alguém mau. E os senhores tratando os seus escravos com cordialidade e com justiça. E isso afetou a sociedade de uma tal forma que o sistema escravocrata foi perdendo força. Então, de fato, que esse entendimento sobre essas instruções possa mudar a nossa mente. Possa transformar a maneira como nós enxergamos as segundas-feiras. Que a gente faça todas as coisas para o Senhor.
Que a gente entenda essa oportunidade de estarmos trabalhando, seja onde você trabalhe, como uma oportunidade de cooperar com Deus. Pensa nisso, eu sou um cooperador do Senhor implantado nesse lugar. E tenha esse objetivo de abençoar o mundo através do seu trabalho, né? E fazendo tudo isso com um propósito final, que é a glória de Deus. Amém?